Ninguém tá de verde não, porque verde vai ficar transparente. Já pensou, mano? Nossa, eu pensei que em legal. vir de verde, mano. Eu vou colocar só minha cabeça aqui, assim, ó. Pelado. A cabeça flutuou. Nossa, você é cabeçudo, imagina sem cabelo. Semana passada a gente teve o episódio 20, que revelou quem é o Savitar na série do Flash. Mas, mesmo mostrando o rosto dele, tiveram várias teorias sobre quem é realmente essa pessoa que apareceu. Se você ainda não assistiu esse episódio, cuidado que você vai tomar spoiler. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Série Sexual, eu sou o Luke Smith. Janderson. Eu sou o Lucas. E a gente vai conversar aqui, fazer um bate-papo sobre as teorias que estão rolando de quem é realmente o Savitar, mesmo que tenha mostrado o rosto do Barry Allen lá. Pode ser que seja ele, pode ser que não seja. Tem várias teorias aí, umas mais convincentes do que outras, mas a gente vai tentar mostrar todas aí, as mais prováveis pra vocês. E é muita teoria. Tem teoria pra caramba, a gente tá mais de um dia já conversando sobre várias teorias e ainda a gente tá criando novas. 3 horas de vídeo, pessoal. Pega um lanche, se acomode. Quem que é o Savitar? Explica aí quem que é o Savitar. Quem que é o Savitar na história original do Eu acho que você pode Flash? explicar. Explica aí, quem é o Savitar? Até onde eu sei, na história das HQs, pela DC, Savitar, ele é um piloto tibetano, onde num teste, num caça supersônico, ele acabou sendo atingido por um raio, fazendo ele cair em um terreno hostil. E isso atingiu uma certa velocidade. Porque já tem Exatamente. história de outros pilotos que, tipo, atingiram uma certa velocidade e certamente sumiram da face da Terra, sei lá, desintegraram. Isso. E diz que ele caiu em terreno hostil. Não sei se diz ao fato qual terreno que ele caiu. Pode ter sido a própria força de aceleração esse tal terreno hostil. E onde ele, com essa queda do caça e sendo atingido por um raio, foi a mesma coisa que aconteceu com o Barry. Ele ganhou a super velocidade, só que a diferença dele para os outros é que ele pode-se dizer que primeiro que os outros velocistas, ele conseguiu fazer coisas que eles não conseguiam. Como, por exemplo, o Barry ele tem a habilidade de se curar, né? Só que o Savitar ele faz isso mais rápido, instantaneamente. O que essa e outras habilidades fez ele, o poder dele subir a cabeça, fez ele pensar que é um deus, fazendo com que ele pense que só ele pode existir. Só ele pode ser o único velocista. Onde ele volta no tempo, vai pro futuro, por outras linhas do tempo e procura outros Flash para poder matar, para só ele existir. E rouba a velocidade deles. E rouba a velocidade deles também. O que deixa ele mais rápido ainda. Sem contar que, tipo, ele cria soldados com velocidade pra ajudar ele. Disso eu não sabia. Ele faz isso. Ele faz isso, ele tem os próprios soldados dele. Na hora que, tipo, os outros velocistas veem que ele já tá, tipo, bem louco, já tá bem foda, aí, tipo, se eu não me engano, o John Quick, que é o verdadeiro pai da Jessie, ele tenta derrotar ele, só que não consegue. Aí com a ajuda do Max Mercúrio, vai lá, aí tipo eles prendem ele na força de aceleração. Aí nisso os outros soldados dele ficam tipo lá fora, tipo tentando ajudar ele a sair. Esse é o verdadeiro Savitar das histórias originais, dos quadrinhos, dos desenhos. Ele não tem armadura. E ele não tem armadura, né? Eu coloquei a foto aqui, é a foto dele original, então pode ver que não tem nada a ver com o que tá passando na série, pelo menos na aparência. Mas tem algumas semelhanças, ele querer matar os velocistas, ele se achar um deus. Tem algumas semelhanças com o Savitar da série, mas tem origens diferentes, pelo menos até o momento. Só a história do Savitar em si, já dá pra ver que ela é muito rica. Assim, dá pra fazer muita coisa tipo só em cima dela, não que nem os produtores da Warner fez. Sim, só que porém ele é um personagem excluído, entre aspas. Sim, eu não sei se ele aparece antigamente ou só nos Novos 52. Antigamente só. Mas tipo, que nem os produtores da Warner fez, que foi, como a gente tava falando, unir praticamente 3 personagens pra fazer um só. Sendo que só a história de um deles já é rica pra você, tipo, só focar nele, pra fazer só nela a história da temporada. É que pegaram 3 personagens ricos, né, e empobreceram as histórias e misturou em uma coisa só. Quem são os 3 que eles estão? Flash Azul, do futuro, que é o Barry Allen, o Barry do presente, e o tal Savitar, que, tipo, não tem nada a ver. Não é o Barry, por exemplo, é o Sim. Não, também, eu gosto de só que, tipo, falou que não tem nada a ver. Não, eu falei que eu acho que não tem nada a ver. Então, Porque, o assim, Godspeed porque o Savitar ele usa o título de Deus, tipo, de Deus da velocidade, então... é porque existe um personagem chamado Godspeed, né, que é o deus da velocidade. Existe um personagem chamado Savitar. E existe um Flash Azul, que é o Barry Allen do futuro. Então eles meio que misturaram o Barry dentro do Savitar, sendo o deus da velocidade. Ficou tudo numa coisa só. Eles estão tentando, tipo, E adaptar tudo. E nenhuma história, tipo, como é que fala, leva a essa história. Tipo, a história de cada um deles, tipo, Cada um tem uma história diferente. Exatamente, tem uma história diferente. Não dá pra eles se encontrarem, não mostra isso. Então meio que eles têm que fazer uma explicação muito bem feita. Então, e em cima disso a gente foi criando, né, aos poucos. Depois que a gente viu lá que mostrou o rosto do Barry Allen, tem uma queimadura.
a gente começou a criar várias teorias do que pode ser. Algumas a gente leu, outras a gente criou. Por isso que eu chamei esses dois especialistas em Flash e na série da DC Comics. Porque eu não manjo muito. O que eu sei é o que passou na série, o que você também provavelmente sabe. E no meio dessa conversa a gente foi criando um monte de teoria e a gente vai falar elas pra vocês aqui. Lembrando, só pra deixar claro que o Godspeed é dos 952. Ah, o Godspeed não sabia. A primeira teoria que foi uma das que eu pensei e cheguei a pensar enquanto eu tava assistindo, é que pode ser o Barry do Flashpoint. A história toda tinha uma linha do tempo. Quando o Barry voltou pro Flashpoint e salvou a mãe dele e tal, e depois ele revoltou e deixou a mãe dele morrer, ele criou uma segunda linha do tempo paralela. Então, o Barry do futuro dessa primeira linha ia deixar de existir. Então, talvez ele começou a correr pra fugir do Black Flash, que é o que caça os velocistas lá que não deveriam existir. E ele começou a correr desse Black Flash e acabou não morrendo. E aí, então, ele ainda existe, acabou correndo muito, matando outros velocistas, aumentando a velocidade dele. E agora ele tá correndo atrás do Barry pra tentar tomar o lugar dele, pra colocar ele na força da aceleração e poder ficar solto, para o Black Flash parar de seguir ele e ele poder viver a vida dele normal. Como se fosse uma moeda de troca. Mas dele pelo Barry. Pelo Black Flash e atrás de um Barry pelo outro, né? O Barry atual com o Barry desse futuro que não deveria existir teoricamente. Então pode ser que seja isso, pode ser que seja esse Barry. Essa é uma das teorias. A teoria se encaixa bem. Teoria se encaixa bem. Valeria, assim, não ficaria nenhuma ponta solta. Eu ainda acho, como a gente tá falando que é o Warrior, tipo, não vai colocar nenhuma das teorias que a gente fala aqui. Tá, o que mais que a gente pensou? Bom, tem a teoria que pode ser o Azul Cobalto, né? Azul Cobalto? Quem que é o Azul Cobalto? Bom, o Azul Cobalto, na história do Flash, ele é o irmão gêmeo do Barry, que o nome dele é conhecido como Malcolm Town, que todo mundo achava que no parto do Barry ele tinha morrido, mas na verdade não. Ficou observando tudo de longe, onde ele viu que o Barry tinha muito sucesso, por ele ser o Flash e isso e aquilo, ele estava sempre observando. E onde ele ficou com inveja do Barry, porque ele não teve nada, o Barry teve tudo, fazendo com que ele procurasse se aperfeiçoasse em feitiçaria. Tanto que a foto original do Azul Cobalto, ele tá com uma pedra no meio do uniforme, que pode ser a Pedra Filosofal. Que foi o que deu a velocidade pro Savitar na série. Exatamente. E por ele se aperfeiçoando em feitiçaria, como é a história dele, ele procurando, tentando saber mais sobre relíquias, esses negócios, ele pode ter encontrado a Pedra Filosofal. E nisso conseguindo os poderes pra poder acabar com o Barry e tudo que ele ama. Que a teoria, tipo, faria sentido, porque aí sim a gente encontra algo de por que ele mataria a Iris. O próprio Barry matar a Iris ia ficar meio sem sentido, né? Porque ele ama a Iris. Sendo o irmão dele pra matar a Iris, faria mais sentido. O único problema dessa teoria também é que o Savitar, ele sabe de tudo que o Barry sabe. Então, sendo o Azul Cobalto, ele não teria como saber tudo que o Barry sabe. Essa é a única falha dessa teoria. Assim como a falha da teoria que eu falei antes, o Barry não teria por que matar a Iris. Então, cada teoria talvez tenha uma pequena falhazinha. E eles fizeram uma referência. Fizeram uma referência? O Ed usa a pérola que ele tem. O Ed, que é o Ed Town, que morreu na primeira temporada. Automaticamente, se for essa teoria concretizada, o Malcolm é da família do Ed. Então, certo que ele pode ser do Ed, né? Pode ser, ou seja, pode ser o próprio Ed. Pode ser outro irmão. Pode ser o próprio Ed. Na história, tipo, tá as duas mães em trabalho de parto. A Nora Allen e a Charlene Town, que é a mãe dos Town. Aí, tipo, a Nora tá grávida de gêmeos e a Charlene só de um. Só que só tem um médico que pode fazer o trabalho. Aí esse médico tá bêbado, que não pode ser uma coisa normal, porque é quadrinho. Aí esse médico faz com que o filho da Charlene morra. Aí ele é safado e pega um filho da Nora e dá pra Charlene. E fala que um dos gêmeos morreu no parto. Fita, né, velho? Bem filha da... Tá, agora fala uma outra teoria aí. Outra teoria? Qual, né? Resquício do tempo. Explica aí. O remanescente é bem simples a teoria, como ele falou, o Lucas. Encaixa bem. Encaixa bem. Todo mundo lembra deles para. E apareceu no final da segunda temporada, quando o Barry tá lutando contra o Zoom. Aí ele tá correndo em volta daquele troço que eu esqueci o nome. Aí tipo, o Barry tá correndo em volta do bagulho, depois ele faz um remanescente dele, ele volta um tempo antes, aí ele volta no passado e convence o remanescente dele a ir lá e morrer por eles. Aí tipo, ele continua correndo enquanto o Barry tá lutando com o Zoom. Aí nisso ele continua correndo e de tanto correr ele evapora, ele desintegra. Falam que ele fica preso na força de aceleração. Aí depois de um tempo que ele tá lá preso na força de aceleração, aí tipo, como se ele estivesse no lugar do Wally, vendo o pior momento da vida dele, ele vai começando a ficar louco. Que provavelmente pode ser quando a mãe dele morre. Ou do pai. O pai dele. Os dois já tinham morrido. Aí ele vai começando ficando puto. Aí tipo, depois ele volta para querer matar o Barry presente. É bem fácil a teoria. E o que poderia encaixar bem nessa teoria, que nem você falou, ele vê o pior momento da vida dele. E o que pode ter abrido espaço
pra ele conseguir sair da força de aceleração e buscar a pedra filosofal, seria no momento que o Barry vai parar lá, que ele cria o ponto de ignição. Porque logo de início mostra já ele lá dentro, na casa dele. Nesse momento que ele pode ter conseguido sair. Só uma coisa que agora eu pensei aqui agora. Se aquela força de aceleração lá dentro, sabe aquela sombra correndo? Se voltar o remanescente, aí o Barry tenta pegar ele pra poder pegar a velocidade de volta. Porque certamente o remanescente não perdeu a velocidade, ele só ficou preso lá. Pode ser também. Aí o Barry tenta pegar ele pra poder pegar a velocidade. Pode ser ele também. E essa eu acho que é uma das teorias que não tem falha. Teoricamente se encaixa em todos os momentos, tem uma boa explicação, é fácil. E não deixa de ser o Barry. Que pra entender quem assiste a série, não precisa saber da história das HQs. Só de acompanhar a série já saberia quem é, seria a saída mais fácil, pois que nem falou. Porque se é pra tentar fazer um negócio difícil e fazer merda, é melhor fazer o mais fácil e garantido. Exatamente. Porque Pra manter o nível. Pegar 3 personagens pra, tipo, colocar em um só, sendo que a história dos 3 é boa. Sim, poderiam, tipo, aproveitar todas. Exatamente. Uma outra teoria também que pode ser é o HR, porque já saiu uma foto dos últimos episódios, deles no enterro, e dizem que é o HR lá, né? Exatamente. O Wells que tá na foto não é o HR, é o Wells da Terra 2, né? Terra 2. É o Wells da Terra 2. Tanto que, no caso, se vê pela foto, ele não tá com o cabelo arrumado do HR. Tá com o cabelo todo bagunçado, que demonstra ser o próprio Wells. E pelo fato de ele estar todo de preto, é um Belória, que pode ser o do HR. Então, e aí o HR, de repente, porque lá no começo da temporada, o HR tava anotando tudo sobre a vida de todo mundo e tal. Então ele tem acesso à vida de todo mundo, ele tem como saber de tudo. E lá no comecinho também, ele trouxe um dispositivo da Terra dele que mudava o rosto, como as pessoas te viam. E aí ele mudou o rosto para o amigo dele que ficava lá com ele na Terra 19? Terra 19. Na Terra 19. Então ele tem um negócio que muda o rosto. Ele pode ter colocado o rosto do Barry. Ele sabe tudo sobre a vida de todo mundo, que o Savitar também sabe. A única coisa que ficaria em aberto um pouquinho é a velocidade, mas que pode estar na armadura. Sim, e outra coisa. Por conta da Pedra Filosofal. Isso, por conta da Pedra Filosofal. Mas agora acabei de pensar numa falha nessa teoria. Ele tava preso na força da aceleração. Como é que o HR tava lá solto? É teoria. É uma teoria, eles podem acabar explicando isso. Teoria. Do mesmo jeito também, uma outra pessoa que a gente pensou nesse mesmo negócio de mudar a face e tal, pode ser a Iris. Ou qualquer um, mas é porque quando eles foram lá pra 2024, a única que não apareceu foi a Iris. Porque teoricamente ela morreu em 2017. Então ela pode, por algum motivo que eles inventem lá, ter ficado puta com o Barry. Aí ela conseguido salvar ela. Não ter conseguido salvar ela. E aí ela se criou como Savitar e criou uma remanescente dela pra matar só pra atingir o Barry. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aí é ela dentro da armadura com a cara do Barry só pra confundir, sei lá. Bem confuso. Seria uma teoria não descartável. Não é descartável. Não descarto mais nada. Eu não descarto nenhum. Mas eu ainda acho que tem um dedo do Cisco nessa história. É possível. Eu ainda acho que... Porque dizem que porque o Cisco não existe nas HQ, né? Não, o Cisco não existe. Existe o Vibro, mas não o Fiber sim, mas o Cisco... Porque eu ouvi uma vez, aí talvez você que entenda mais a fundo me fale. Porque eu ouvi uma vez uma teoria na internet de que o Cisco podia ser o Savitar, porque nas histórias originais tem um amigo do Barry, que é o melhor amigo dele, que manja de tecnologia, e tem um irmão também, e o Barry é a causa da morte do irmão dele, que é a mesma coisa que acontece com o irmão do Cisco. E aí esse amigo do Barry fica puto com ele e faz os negócios lá pra ir atrás do Barry. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Cisco depois do Flashpoint, então pode ser que seja ele, ou que ele tenha algum dedo nessa história. E também porque, tipo, ele não ficou muito tempo puto com o Barry. Exato. Ele aceitou rápido demais. Ele aceitou muito rápido e fácil. Já no crossover entre as séries que eles lutam contra os alienígenas, ele já tá quase perdoando o Barry. Aí ele aceitou muito fácil a perda do irmão dele, pela segunda vez. E, tipo, pode ser bem bosta de eu achar que tem o dedo no Cisco nessa história, mas no episódio que o Barry vai pro futuro, que é o 19, onde ele encontra a versão dele emo, eu achei o cabelo dele muito monstro. Muito louco. Só restart dele. E o uniforme também. O uniforme... Isso é louco, a Warner caprichou no uniforme do Flash no futuro. Warner? Mas quando o Barry, antes dele voltar pro passado, pro presente no caso, ele deu um abraço no Cisco, onde ele disse a seguinte frase pro Cisco, porque o Cisco perdeu as mãos, ele disse: você não merece isso, você é um bom herói. E na hora que ele abraça o Cisco ele faz aquela cara de poucos amigos. Como se tipo, não, eu não mereço estar ouvindo isso, eu fiz algo que você não vai gostar. Cara de gol contra. Isso, cara de gol contra, exatamente. You're too good of a superhero to lose those powers. E outra coisa também que eu percebi num print que eu vi, que na hora que o Barry tá lá no futuro e tal, o Cisco fala pra ele: você sabe que você é meu BFF. Parece que ele foi meio irônico nisso. Foi. Eu senti meio que uma ironia. You know you're my BFF, right? Me too, man.
Cisco falou pro Eu Barry. senti uma ironia também. Eu senti uma ironia na hora que ele falou isso. Então, tipo, você sabe que você é meu melhor amigo, né? E tal. Verdade. Então, Eu ainda acho que tem um dedo do Cisco nessa história, que ainda tem muita coisa pra ver, mas... Até por conta da cor também dos poderes de Savitar. Até por conta dos próprios poderes do Savitar. Aquele portal por onde ele corre, só o Cisco consegue abrir ele. E a cor também, azul, os bagulho. Pode A ser. cor, né? Apesar que a luz eu não tenho, tipo, muita coisa a ver, Então, porque o zoom mesmo também assim, era a mesma cor, né? É, por causa da velocidade, Por causa da velocidade. que é a mais forte que tem. Exatamente. Bom, tem algo que ficou meio que inexplicado na história, que eu acho que os produtores vão se aproveitar disso. Eu acho que meio que eles devem isso. Que no crossover de todos eles, o Barry recebeu um áudio dele no futuro, de 2056, falando pra eles não confiarem nele no presente. é uma coisa que não tá explicada até agora. Não tá explicado, que pode ter a ver com a história. Que tanto surgiu teorias de que o Barry do futuro mandou esse áudio pro presente porque pra não confiarem nele, com medo dele já ser o Savitar. Ou que ele mandou o áudio, o próprio Savitar mandou esse áudio só pra confundir eles. Só pra as pessoas acharem que o Exatamente. Barry do bem, na verdade, é o do mal. Exatamente. Então é uma coisa que até agora não foi explicada e que pode ser usada na explicação também. E tem a teoria do loop temporal. Pra quem não sabe, o loop temporal é algo que você vive sempre, constantemente. Você tá sempre preso naquilo ali. Porque no episódio que o Barry vai pro futuro, se vocês verem, ele não sabia quem é o Savitar. Só a Caitlyn sabia quem era. Não sabia. Mas até onde foi explicado no episódio, só a Caitlyn sabia quem era e ele mesmo não sabia no futuro. E o Cisco já estava com aquelas mãos robóticas dele. Ele voltando pro presente, ele já evitou que o Cisco perdesse os poderes dele. Porque na luta que ele teve com a Nevasca, ele venceu. Então ele já meio que mudou esse loop temporal. Já mudou completamente. E ele descobriu que o Savitar é ele. Então ele já sabe quem é o Savitar. Ou seja, ele já interrompeu esse loop temporal. Onde esse loop, que antes dele interromper, é o quê? O Savitar vem, mata a Iris, ele fica mal pra caramba, que nem tava lá no ano de 2024. Ele tava acabado. Ou seja, em 2024, quando ele tava daquele jeito, ele pode ter ficado louco, pode ter pirado. Tipo, botado a culpa nele mesmo por não ter conseguido salvar a Iris. Ou seja, subindo a cabeça dele, onde ele foi procurar maneiras de se vingar dele mesmo. Porque quando você tá louco, você praticamente perde a noção de tudo. Então ele volta no tempo, vai por outra dimensão e procura a Pedra Filosofal. Pra tanto aumentar a velocidade dele, tanto pra poder criar o exército dele. O Alquimia, como você falou, que era só uma peça no jogo dele. Eu acho uma hipótese não descartável. Não é descartável, dá pra eles fazerem, dá pra eles trabalhar nisso daí. E agora que eu falei da teoria do loop temporal, tem uma falha nela. Pra quem viu a promo do episódio 21, mostra o Barry sentado numa cadeira, onde ele fala pra todo mundo quem é o Savitar, e ele pede pro Cisco apagar a memória dele. Apagar. E teoricamente explicaria o porquê que ele não sabe lá em 2024. Exatamente. Só que outra falha dessa falha, ou seja, uma falha na falha, é que, tipo, lá no futuro, só a Caitlyn continua sabendo. Tipo, pelo que a gente já viu na promo, só apaga a memória do Barry, sendo que todos sabem. E no futuro o Cisco não sabe, o Wally, o Joe não sabe. Ninguém sabe. Detalhe, o Wally, por estar na cadeira de rodas, automaticamente ele não corre mais. Ele pode ter perdido a velocidade dele. O foda do Wally é que tipo, ele tem o mesmo problema de saúde da mãe dele. Tipo, por mais que ele tenha Câncer? Não câncer. Eu esqueci o nome da doença. Tipo, não consegue regenerar as células e os bagulhos. Tipo, aí, tipo, por mais que ele tenha o poder Ele da não regeneração consegue. de velocista, Exatamente. ele não consegue, porque o bagulho que ele tem, a doença é mais forte. E sem contar que ele não recebeu a velocidade como o Barry recebeu. Foi de um outro jeito diferente. Mas eu não sabia Porque que ele não tinha tinha regenerado. Ele não se regenera, ele tem esse poder. E faz sentido, porque o Zoom chegou a quebrar a coluna do Barry também, mas ele se regenerou. Rapidão. E tipo, o Savitar, ele já tá tipo com o cabelo curto, com uma queimadura no rosto. Só que tem um detalhe, que na explicação da Tracy, Trace alguma coisa. a explicação da doutora é muito simples. Na hora que ela explica pro Ajar como que ela pode fazer a armadilha. Que quando o Savitar corre, ele emite um calor muito grande. E a armadura é para conter esse calor. Ou seja, na hora que ele começou a correr e teve essa velocidade maior do que ele nunca teve antes, ele ainda não tinha armadura. Então, ele pode ter queimado o rosto com essa velocidade. Foi tão... Fazendo ele ter a ideia de fazer a armadura. Então, mas é porque, tipo, se eles colocaram uma cicatriz lá, tipo, é algo bem pra impactar, tipo, pra deixar você pensando naquilo. Aí, Então, tipo, colocaram a fazer. cicatriz por 3 coisas. A primeira, para deixar ele mais sombrio. A segunda, só pra falar que diferenciou um Barry do outro. O que eu não duvido nada que seja essa. Então, tipo, eles podem colocar lá pra fazer uma explicação puta foda, ou podem deixar de fazer uma merda. Ou pode acabar nem explicando e deixar todo mundo e deixar só- confuso. E foi. Ou pode acabar nem explicando, ele só aprendeu o Savitar na força de aceleração, ele vivia a vida dele, isso e aquilo.
E a história do Flash do Barry pequeno? Ah, a história do Flash pequeno é que, tipo, quando o Barry volta no tempo pra salvar a mãe dele, naquele momento o Barry tá lá, só que, tipo, depois quando ele volta pro presente de novo, não tem como o Barry com velocidade ficar lá, porque ele já tava perdendo os poderes. E no caso ele já some daquela linha temporal. No caso fica só o Barry, que é a criança. Aí nisso, ele ficou puto porque ele mesmo não deixou matar a mãe dele, deixou o Wilbur matar a mãe dele. Aí depois de algum tempo, que ele vai crescendo, ele vai se aprofundando, procurando mais saber dessas coisas de velocidade e tal. Aí ele encontra o Museu do Flash, que no caso seria do Wally, que o Wally é o Flash naquela linha temporal. Exatamente. Não muda o fato do Wally ser o Flash. Sim, Mesmo isso não mudou nada. Nisso ele acha o museu, aí ele encontra a esteira cósmica. Aí ele corre na esteira cósmica, pá, aí ele vai para um tempo diferente, ou seja, no local que tem a Pedra Filosofal, pega ela e volta como Savitar para se vingar do Barry, do presente. Uma explicação boa, que eu não tinha entendido. Até agora eu não Agora tinha eu entendido, consegui entender melhor. agora eu consegui entender. Aí dá pra entender melhor. E Pode ser também. pode ser bem tosco que me convenceu de que pode ser agora essa tese. De que no Eu vou desenho ficar, da Liga cara. da Justiça Sem Limites, pra ver o desenho mais legal da Liga da Justiça, o Wally daquela Liga da Justiça Ele- tem um episódio que eles ele estão no tem. Museu do Flash. Verdade. E aquele Flash não é o Barry, é o Wally. Pode ser realmente essa tese de ser o Barry pequeno, de ter ficado puto com ele mesmo. Mas são só teorias. Bom, é isso. Essas são as teorias que a gente criou conversando. Se você tiver mais alguma teoria, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Por favor. Que aí a gente vai trocando ideias, eles vão estar lá comentando comigo também. Vou deixar minhas redes sociais aqui, as deles também. No Instagram, vocês têm Instagram? Sim. Com certeza. Então vou deixar o Instagram deles também, segue que eles são bonitos. E é Solteiro, isso, tá? gente. Solteiros. Solteiros. Solteiros, eu não, mas eles são. E é isso. Se segue nas redes sociais, curte o vídeo aqui embaixo se você gostou. Se inscreve aqui no canal. E logo logo vai sair os próximos episódios. Essa semana já saiu o 21º. E a gente vai ver se vai se encaixar em uma dessas nossas teorias. Que eu acho que não vai ser nenhuma. Eu também acho que não. Vamos fazer uma puta boa. Vai fazer uma bosta. Vamos fazer uma cagada. Mas Vamos essas cagar. são- Vamos Tenho cagar. certeza. As nossas são mais da hora. Se inscreve no canal clicando na bolinha que vai estar por aqui. Clica nos últimos vídeos que eu vou estar por aqui também. Provavelmente na cara deles, porque eu não vou tampar a minha. É porque ele fala que a gente é bonito e vai colocar o bagulho na nossa cara. Exatamente. Olha o amigo. Muito legal. Olha o nexo do que ele falou. Muito A legal. amizade é isso. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até live quinta-feira, às 8 da noite. Vídeo toda segunda e sábado. Obrigado. Valeu. Fui. Nós. Chupa, David!